Olá, pessoal! Nesse vídeo, vamos conhecer uma das aves mais delicadas, sociais e encantadoras do mundo. O mandarim, também conhecido como diamante mandarim ou zebra finch. Pequeno no tamanho, mas imenso em beleza, esse pássaro revela que a natureza não precisa de grandeza para ser extraordinária. Em meio a campos secos, arbustos baixos e paisagens ensolaradas, ele surge como um ponto de vida em movimento, voando em bandos, cantando baixinho e transformando ambientes áridos em cenários cheios de ritmo. Com seu canto simples, suas cores marcantes e seu comportamento ativo, o mandarim é uma ave que ensina sobre adaptação, parceria e sobrevivência. Um pequeno habitante dos espaços abertos, capaz de enfrentar calor, escassez e predadores com a força silenciosa de quem vive em comunidade. O mandarim é uma ave pequena, medindo cerca de 10 a 12 centímetros de comprimento. Seu corpo é leve, ágil e perfeitamente adaptado ao voo rápido entre arbustos, gramíneas e pequenas árvores. A aparência do macho é uma das mais marcantes entre os pequenos pássaros. Ele possui o corpo geralmente acinzentado, bico avermelhado, manchas alaranjadas nas bochechas, faixas escuras próximas aos olhos e desenhos no peito que lembram pequenas listras. Essas marcas deram origem ao nome zebra finch, por causa do padrão listrado em parte da plumagem. A fêmea, por sua vez, costuma ter cores mais discretas. Sua beleza é suave, com tons mais acinzentados e menos contrastes. Essa diferença entre macho e fêmea é chamada de dimorfismo sexual e ajuda na identificação da espécie. Mas o mandarim não chama a atenção apenas pela aparência. Ele é uma ave extremamente social. Vive em grupos, comunica-se por chamados curtos e mantém contato constante com outros indivíduos do bando. Em muitos momentos, seu mundo parece construído por pequenos sons, chamados de voo, sinais de alerta, cantos de aproximação e vocalizações usadas entre parceiros. O macho é conhecido por seu canto, que pode variar de indivíduo para indivíduo. Em muitas aves dessa espécie, o canto é aprendido ainda jovem, ouvindo adultos ao redor. Assim, cada mandarim carrega uma espécie de assinatura sonora, uma pequena melodia própria dentro da grande orquestra da natureza. A alimentação do mandarim é baseada principalmente em sementes. Com seu bico curto, forte e cônico, ele consegue quebrar pequenas cascas e aproveitar grãos encontrados no solo ou em plantas baixas. Em seu ambiente natural, ele se alimenta de sementes de gramíneas, ervas e outras plantas. Muitas vezes, os bandos descem juntos ao chão, movimentando-se com rapidez enquanto procuram alimento. Essa vida em grupo aumenta a segurança. Enquanto alguns comem, outros permanecem atentos aos sinais de perigo. Embora seja essencialmente granívoro, o mandarim também pode consumir pequenos insetos, especialmente durante o período reprodutivo. Essa fonte extra de proteína é importante para o crescimento dos filhotes, que precisam de energia para desenvolver penas, músculos e força. Na cadeia alimentar, o mandarim tem um papel discreto, mas importante. Ao se alimentar de sementes, pode contribuir para a movimentação de matéria vegetal no ambiente. E como presa de animais maiores, também sustenta predadores naturais, fazendo parte do delicado equilíbrio dos ecossistemas onde vive. A reprodução do mandarim é uma das partes mais fascinantes de sua história. Essa ave pode formar pares estáveis, e macho e fêmea participam dos cuidados com o ninho, os ovos e os filhotes. Em regiões onde as chuvas são irregulares, o mandarim costuma aproveitar os períodos mais favoráveis, quando há mais alimento disponível. A chegada da chuva transforma a paisagem, gramíneas crescem, sementes aparecem, insetos se tornam mais abundantes, e a vida encontra o momento certo para se renovar.
O casal constrói um ninho geralmente em formato arredondado ou em cúpula, usando fibras vegetais, capins e pequenos materiais encontrados no ambiente. A fêmea costuma escolher o local, enquanto o macho ajuda trazendo material. A postura geralmente tem vários ovos pequenos, claros e delicados. A incubação dura cerca de 2 semanas e ambos os pais podem participar do processo. Quando os filhotes nascem, são frágeis, sem condições de sobreviver sozinhos. Dependem totalmente dos adultos para alimentação, aquecimento e proteção. Com o passar dos dias, crescem rapidamente. As penas surgem, os olhos se abrem, o corpo ganha força. Em poucas semanas, os jovens já começam a deixar o ninho, ensaiando os primeiros voos e aprendendo pouco a pouco a viver no ritmo do bando. O mandarim é uma ave ligada a ambientes abertos, secos e ensolarados. Pode viver em campos, savanas, áreas de vegetação baixa, zonas semiáridas, bordas de cursos d'água e regiões com arbustos espalhados. Sua presença é especialmente associada a lugares onde existe acesso à água. Mesmo sendo adaptado a paisagens secas, ele precisa beber com frequência. Por isso, rios temporários, poças, reservatórios naturais e até fontes criadas pelo ser humano podem influenciar sua distribuição. Essa ave demonstra grande capacidade de adaptação. Ela se move em busca de alimento, acompanha mudanças no ambiente e aproveita períodos de abundância com rapidez. Quando a paisagem floresce depois da chuva, o mandarim responde com atividade intensa, alimentação em grupo e reprodução. Seu mundo é feito de simplicidade: capins, poeira, sol, sementes e céu aberto. E dentro desse cenário aparentemente duro, ele encontra abrigo, alimento e oportunidade. O nome mandarim, no uso popular, é frequentemente associado ao grupo de pequenos fringilídeos conhecidos como zebra-finches. Em classificações recentes, algumas populações antes tratadas juntas passaram a ser separadas entre o mandarim das Ilhas da Sonda, Taeniopigia guttata, e o mandarim australiano, muitas vezes chamado de Taeniopigia castanotis. De forma geral, esses pássaros estão ligados à Austrália, ao Timor e às ilhas menores da Sonda, na região da Indonésia. Em muitas referências tradicionais, o mandarim aparece como uma das aves pequenas mais conhecidas das regiões secas australianas, além de ocorrer em áreas insulares próximas. Por ser muito criado em cativeiro ao redor do mundo, também é uma ave bastante conhecida fora de sua área natural. Porém, na natureza, sua história pertence aos campos secos, às paisagens abertas e aos ambientes onde a água e as sementes determinam o ritmo da vida. Apesar de ágil, o mandarim é pequeno e vulnerável. Na vida selvagem, seus predadores podem incluir aves de rapina, cobras, pequenos mamíferos e outros animais capazes de atacar adultos, ovos ou filhotes. Os ninhos são especialmente sensíveis. Ovos e filhotes podem ser alvo de predadores que vasculham arbustos, cavidades e estruturas onde as aves constroem abrigo. Para sobreviver, o mandarim conta com velocidade, atenção e vida em grupo. O bando funciona como uma rede de vigilância. Um chamado de alerta pode fazer vários indivíduos levantarem voo ao mesmo tempo, confundindo predadores e aumentando as chances de fuga. Sua defesa não está na força, mas na percepção. Está nos olhos atentos, nos movimentos rápidos, no voo repentino e na comunicação constante entre os membros do grupo. Atualmente, o mandarim não é considerado uma espécie globalmente ameaçada. Em muitas regiões, suas populações são estáveis e abundantes. Ainda assim, isso não significa que esteja livre de pressões. A perda de habitat, a alteração de paisagens naturais, mudanças no uso do solo, períodos extremos de seca e a degradação de áreas de alimentação podem afetar populações locais.
Como acontece com tantas aves pequenas, o equilíbrio depende da disponibilidade de alimento, água e locais seguros para nidificação. No caso de aves mantidas como pets, também existe uma responsabilidade importante: nunca soltar indivíduos de cativeiro na natureza. Animais criados fora de seu ambiente podem sofrer, transmitir doenças ou interferir em ecossistemas locais. Respeitar o mandarim é compreender que, mesmo uma ave comum, pequena e conhecida, tem seu lugar no mundo natural. E esse lugar precisa ser preservado. Na natureza, a vida do mandarim costuma ser relativamente curta. Muitos indivíduos vivem apenas alguns anos, enfrentando predadores, escassez de alimento, clima severo e riscos durante a reprodução. Em cativeiro, quando bem cuidados, com alimentação adequada, espaço para voar, higiene e acompanhamento especializado, podem viver mais tempo, chegando a vários anos de vida. Sua longevidade depende de muitos fatores: qualidade do ambiente, acesso à água, disponibilidade de alimento, doenças, estresse, predadores e condições climáticas. Para uma ave tão pequena, cada dia é uma sequência de escolhas rápidas, perigos invisíveis e oportunidades passageiras. O mandarim nos lembra que a beleza da vida selvagem também mora nos detalhes: no brilho de um bico vermelho, no canto breve de um macho ao amanhecer, no voo sincronizado de um pequeno bando sobre a vegetação seca. Ele não domina a paisagem pela força, não impõe sua presença pelo tamanho, mas ainda assim faz parte da grande história da natureza. Uma história feita de adaptação, vínculo, sobrevivência e delicadeza. Observar o mandarim é perceber que cada espécie, por menor que pareça, carrega um papel essencial no equilíbrio do planeta. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal Reino Selvagem. Deixe o seu like e acompanhe os próximos documentários sobre os animais incríveis que compartilham o mundo conosco. Que a gente continue olhando para a vida selvagem com respeito, admiração e consciência. Porque proteger a natureza é também proteger as pequenas maravilhas que fazem o mundo respirar.